Cláudia Gramados, quando as casas de apostas esportivas começaram a se popularizar no Brasil, a partir de 2019, muita gente previu que aquela era a porta de entrada para a manipulação de resultados no futebol nacional. Coincidentemente, nenhum escândalo relevante veio à tona durante o governo Bolsonaro, que sempre foi bastante simpático ao setor que opera por aqui de forma tão anárquica quanto as gigantes de tecnologia, sem regulamentação, desrespeitando as leis e regras tributárias do país. Mas, neste ano, finalmente foi revelado o que era mais previsível que matéria da RBS com gaúcho que mora perto de alguma tragédia que ocorreu no exterior. Sim, jogadores até da Série A do Brasileirão atuando em times tradicionais toparam participar de esquemas para fazer uma graninha extra. De acordo com a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, pelo menos 13 jogos das séries A e B do Brasileirão e de campeonatos estaduais e 16 pessoas estão envolvidas no esquema. As denúncias já foram acatadas pela Justiça. Na segunda fase da operação, destaca-se a participação do zagueiro Eduardo Bauerman do Santos em uma manipulação cujo roteiro já vem pronto para ser filmado numa eventual série da Netflix no futuro. O jogador teria sido procurado por um grupo de fraudadores de resultados para tomar um cartão amarelo no jogo contra o Avaí, que aconteceu em 5 de novembro de 2022. Em troca, receberia 50 mil reais. Mas ele não cumpriu o combinado. Pelo contrário, ao tentar desesperadamente tomar um cartão, atingiu um objetivo diferente do esperado e foi considerado o melhor jogador do Santos naquela partida. Além de não conseguir fazer nenhuma falta no jogo, o atleta acabou cometendo 6 interceptações, 4 desarmes, 5 cortes, 2 bloqueios de chutes e ainda venceu 9 de 12 duelos. Estamos diante de um fenômeno, o jogador que tem boa atuação quando tenta errar. Para se redimir dessa atuação de gala, ele prometeu que 5 dias depois, contra o Botafogo, tomaria logo um vermelho e fez até uma live com um grupo de criminosos vestindo a camisa do clube da Vila Belmiro para confirmar a ideia. O problema é que Bauerman não cumpriu de novo e dessa vez, bem que ele meteu o sarrafo em geral, mas todo mundo sabe que se tratando de Botafogo, era mais fácil os jogadores do time carioca tomarem cartão por receber a falta. Falo isso reconhecendo de coração o quanto esse time é prejudicado historicamente pela arbitragem. Não é só choro não. Bauerman só conseguiu ser expulso de forma totalmente aleatória após o apito final, o que não é contabilizado nas plataformas de apostas. Foi então que ele começou a ser ameaçado de morte pelo grupo liderado por Romário Hugo dos Santos, o Romarinho, que havia apostado não só nessa expulsão, como em cartões para Dadá Belmonte, ex-Goiás, e Igor Cariús, ex-Cuiabá, o que renderia um total de 800 mil para os envolvidos. Em conversa de WhatsApp, Romarinho se mostra indignado e pergunta por que Bauerman não xingou ou deu um tapa na cara do juiz enquanto a bola ainda estava rolando. Um outro participante do esquema, identificado como Jesus Laércio, reforça a ideia de matar o zagueiro e Romarinho bota panos quentes. Afinal, o empresário do jogador, Luiz Taveira, já havia resolvido a parada com garantias que deixavam Bauerman praticamente sequestrado na mão do grupo. Para ressarcir com juros os 800 mil que eles deixaram de ganhar, Bauerman pagaria 20 parcelas de 50 mil, totalizando 1 milhão de reais. E qual era a garantia dos direitos econômicos? O passe do atleta. Sim, uma aposta de tomar cartão amarelo armada por um grupo de pé rapados fez com que um jogador de 27 anos, com 2 filhos e mulher grávida, colocasse o próprio futuro em risco desse jeito. E não só. Ao entrar no modo desespero, ele ainda prometeu aliciar mais 2 jogadores santistas para o esquema e inventou estar recebendo propostas milionárias de transferência. Romarinho e a namorada ficaram verdadeiramente indignados com Bauerman e apelaram até para o racismo porque o jogador não cumpriu o acordo. Olha o naipe da conversa desse casal. Romário diz: "Eu nunca estive tão perto de ficar rico, amor. Você não está entendendo." E Beatriz responde: "Não dá para confiar nesse macaco.
Fraco mesmo, vacilão demais. O amor praieiro é ou não é lindo, minha gente? Lindo mesmo é o futuro de Bauerman, que já foi suspenso pelo Santos, pode pegar até 6 anos de prisão, levando em conta o estatuto do torcedor, mas mesmo que fique solto, cometeu suicídio profissional. Outro enroladíssimo é Fernando Neto, que recebeu proposta dos golpistas Bruno Lopes e Thiago Chambó para tomar cartão vermelho na partida entre Sport e Operário, clube pelo qual ele atuava. Assim como Bauerman, o jogador tentou alucinadamente, mas também não conseguiu cumprir o combinado, que renderia a ele 500 mil reais para ser dividido com o goleiro Matheus. Bruno Lopes chega a mandar para Chambó uma mensagem típica de neopentecostais freestyle: rapaz, esse cabeludo vai me deixar rico, em nome de Jesus! Mas não deixou. O atleta só tomou amarelo e o Operário ainda goleou o Sport por 5-1. Às 22 horas daquele dia, Bruno manda mensagem para Fernando: tá online e não vai atender? E Fernando já começa a se justificar: mano, se você viu o jogo mesmo, viu que fiz de tudo. Falta sem bola, falta fora do lance, chamei o juiz de cego, xinguei de filho da puta, mandei ele se fuder e tomar no cu. O árbitro chegou a perguntar se eu estava querendo ser expulso. O que estava acontecendo, afinal? Só faltou eu agredir o árbitro para acontecer alguma coisa. Eu não estou nem sugerindo que rolou algo desse tipo que eu vou falar nesse jogo específico. Mas imagina quando descobrirem que pode ter acontecido rinha de quadrilhas em uma mesma partida, na qual um grupo aposta que o jogador será expulso e o outro aposta que o juiz não vai expulsar ninguém, comprando nos bastidores os envolvidos diretos. Se as apostas ainda fossem só de resultado, vá lá, era mais fácil controlar. Mas com tantas áreas para apostar, tudo é possível. A defesa de Fernando diz que o jogador é vítima do grupo. Mas olha só o que rolou. Olha que inusitado. Ele tentou aliciar ninguém menos que o Bauerman com a seguinte proposta: amigo, você não quer ganhar um bichinho no próximo jogo? Bicho é aquele pagamento extra no futebol. O Bauerman respondeu: kkkk. Quanto ele paga? Fernando, 60 mil. Eu fiz contra o Sport. Sentei a botina no Juba. Kkkk. Bauerman agradeceu. Disse que não faria mais isso, que era um homem renovado. Porém, naquele período, já estava acertado com o grupo de Romarinho. Além deles, estão sendo investigados os jogadores Kevin Lomônaco, Nicolas Farias, Jarro Pedroso, Moraes, Gabriel Tota, Vitor Ramos, Igor Carius, Paulo Miranda e Matheus Gomes. E o que o governo pretende fazer para frear esses casos que geram até ameaças de morte? Primeiro, o ministro da Fazenda vai publicar uma MP para regulamentar apostas, obrigar os sites a terem sede no Brasil e estabelecer valores de impostos e licenças. No segundo momento, as pastas da Justiça e do Esporte, além da CBF e do COB, pretendem criar um sistema para coibir as fraudes, focando principalmente nessas apostas relacionadas a cartões amarelos e vermelhos. Agora, olha só, enquanto eu finalizava esse vídeo, Natan, que na época atuava no Fluminense, foi denunciado por concordar em receber 70 mil para forçar cartão contra o Fortaleza, mas o técnico Fernando Diniz conseguiu dar nó tático até no golpista e surpreendentemente não escalou o Natan para aquele jogo. E não vai parar por aí, o que demonstra que talvez só regular essas casas de apostas será muito pouco. E eu não vou ficar espantado se o meu Corinthians inteiro estiver envolvido nesse tipo de esquema. Impossível que esse time atual seja tão ruim apenas por deficiência técnica. É isso, galera. Para quem gosta do nosso canal, se não nos apoia, não seja membro, Pix e conta jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer as nossas novas camisetas disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditavam que as casas de apostas nunca dariam problema em relação à manipulação de partidas de futebol, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.